Vamos lá, pessoal. Mais uma reflexão aqui no canal sobre o momento do Fluminense, sobre tudo que está acontecendo, né? O nosso momento, ele não é legal. O torcedor, ele tá preocupado, o torcedor, ele tá meio sem esperanças, né? Porque é um choque de realidade impressionante. O Renato Gaúcho chegou no Fluminense em 3 semanas, vai fazer 3 semanas sexta-feira, hoje é quarta. Não tem nem 3 semanas ainda. E a gente já saiu do céu pro inferno e não sabe muito bem o que pensar. Antes a gente não tinha expectativa nenhuma com o Mano, aí chegou o Renato, a expectativa foi criada. Aí agora o tombo é maior porque você eleva a expectativa lá em cima, aí depois a queda é vertiginosa. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso, tá? Se você puder deixar o like aí, se inscrever no canal, é muito importante pro meu trabalho, tá bom? Temos a meta ainda, que tá cada vez mais difícil, mas com vocês é possível, mano. É possível, é muito possível, de bater 200 mil inscritos até o Mundial. Então, se você puder me fortalecer, me dar essa moral, eu fico muito grato. Like também é muito importante, tá bom? Tem uns QR Codes espalhados aqui pela tela, se você quiser ser membro do... Aqui, ó. Membro do canal Sentimento Tricolor. Se você quiser ser membro do canal Dezão FC. Se você puder também se inscrever lá no canal Dezão FC, já passamos da marca dos 11 mil inscritos lá. E aqui o Live Pix, se você quiser mandar uma pergunta, eu serei lida na próxima live. Beleza? Bom, vamos lá. Antes de eu fazer essa reflexão, eu queria falar rapidamente aqui sobre a lesão do Germancano, tá? Tô vendo muita coisa sair aí na mídia desde ontem e tal. Então eu vou dar aqui meu testemunho profissional. Eu não sou médico, mas sou profissional de educação física e já lidei com muitas lesões desse tipo, inclusive trabalhando na prevenção e na recuperação de atletas com lesões no joelho, tá? Atletas profissionais, ok? Não especificamente do futebol, mas não importa, lesão é lesão, né? O que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte: nesse momento, não dá pra gente descartar absolutamente nada, ok? Já li e ouvi, não, está descartada a lesão de LCA. Mentira, não tá nada descartado, tá? Ah, é torção. Presta atenção. Quando se tem uma lesão desse tipo, existem alguns testes que os médicos fazem, testes mecânicos, para poder avaliar. Porque quando é uma lesão grave, quando o ligamento estoura, arrebenta, explode, bum, arrebentou, pá. Dependendo do ligamento, dependendo da função que ele exerce na articulação, isso vale para joelho, tornozelo, ombro, você consegue identificar na hora, tá? Porque dependendo da lesão, a articulação fica mole, fica solta. Então, um teste muito usado pelos médicos para lesão de ligamento cruzado anterior, que é o famoso LCA, é o teste de gaveta, né? E aí, se você faz o teste de gaveta e tá vendo que o joelho tá solto, ele faz esse movimento aqui, ó, você automaticamente consegue identificar ali que o colateral anterior foi rompido, né? E nesse teste ontem no vestiário, os médicos não sentiram uma frouxidão a ponto de afirmar que o LCA estava rompido. Por isso que saiu a informação que não é LCA, mas não tem como você afirmar isso sem os exames de imagem. Eu dei um exemplo aqui na live ontem à noite e eu vou falar para você aqui também. Eu já rompi LCA. Eu fiz ruptura de LCA. No momento da ruptura, eu saí andando também, como o Cano saiu ontem. Fui no ortopedista e o mesmo ortopedista que me operou posteriormente, ele fez o teste de gaveta e falou que eu não tinha rompido. Falou, cara, não aparenta ter rompido não, tá? Mas a gente precisa do exame da imagem para poder confirmar isso. E por que no teste de gaveta não dava a impressão de ruptura? Porque tinha um derramamento de líquido muito grande na articulação. Isso impedia que o movimento fosse feito. Aí ele falou, espera passar uma semana para esse joelho desinchar e você faz exame de imagem. Quando eu fiz exame de imagem, ligamento rompido, tive que passar por cirurgia, tá? Pela imagem ali, cara, tá na outra tela aqui. Tá na outra tela. Deixa eu copiar para cá, para colocar aqui para vocês. Ó, copiar. Passar para essa tela aqui, colar a referência. Aqui, ó. Por essa imagem aqui, tá vendo? O atleta da Aparecidense, ele cai em cima do joelho do Cano. Então isso aqui, essa imagem é muito forte, tá? Isso aqui pode ser uma lesão de LCA, mas pode ser também uma entorse no joelho. E ele pode ter aqui uma lesão de ligamento colateral. Ele pode ter tido um estiramento do ligamento colateral. Ele pode ter tido uma ruptura do ligamento colateral, ele pode ter tido lesão no menisco. Tá? Mas
Pela essa imagem aqui, ele tá torcendo o joelho, tá vendo? O pé dele tá preso, o joelho dele tá sendo torcido aqui. Isso aqui tem uma indicação maior, preste atenção no que eu tô falando, eu não tô afirmando nada, mas a tendência, que só vai ser confirmada com os exames de imagem, é que isso aqui seja uma lesão no ligamento colateral. E aí a gente precisa saber se teve ruptura total ou parcial, ou se não teve ruptura, só teve estiramento, tá? É uma lesão parecida ou igual ao que teve o Riquelme, o Isaac, que teve o Alexander no ano passado, que teve o André, se eu não me engano, ou o Martinelli. Cara, não me recordo. Eu sei que o Alexander foi essa lesão, e aí eu não lembro se foi o André ou o Martinelli que tiveram lesões idênticas a essa. A lesão do Alexander, então, foi bem parecida, tá? O Alexander ele foi cometer uma falta, o jogador adversário caiu por cima da perna dele. Não sei se vocês lembram. Tá? Então, assim, parece que tá indo por esse lado. Parece. Mas isso só vai ser confirmado com os exames, ok? Talvez na hora que você esteja assistindo esse vídeo aqui, já tenha saído o resultado do exame e você já esteja sabendo o que é. Mas eu tô gravando ele por volta de 2 horas da tarde, 1h45 agora, e não temos confirmação de nada até o presente momento. Tá bom? A gente tá dando um certo azar, né? Eu não gosto muito de falar disso, não, usar essa palavra, mas tá dando certo... Além dos erros, além dos jogadores bagres, além da incompetência, está dando um certo azar, né? Nós já perdemos esse ano, em 4 meses de temporada, se tu descartar janeiro, em 3 meses. Ganso, Fuentes, Riquelme, Isaac, Otávio, Thiago Silva e Cano. Cara, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atletas. 7 atletas. Quantos desses aqui seriam titulares? Ganso, titular. Fuentes, titular. Riquelme e Isaac, não. Mas o Riquelme com baita potencial para poder ser utilizado aí, por que não como titular? Se ele conseguisse confirmar aquele desempenho que ele vinha tendo no Carioca, ele poderia muito bem ser titular pela direita e botar o Arias pela esquerda, por exemplo. Né? O Otávio, me desagradou bastante o Otávio como jogador, tecnicamente falando, mas veio para ser titular. Thiago Silva titular e o Cano titular. Então, assim, puta, um baita azar, né? Aí eu falo assim, o que tá acontecendo para essa quantidade toda de lesões? Excesso de treinamento? Falta de treinamento? O que tá pegando lá no Fluminense? Aí eu pesquisei aqui, cara. O Otávio, ruptura de tendão. Ou seja, são lesões traumáticas, né? Ganso, coração. Cano, lesão traumática. O cara caiu por cima da perna dele. Riquelme, pancada no treino. Isaac, pancada no treino. Thiago Silva é lesão muscular, né? Então, assim, que são lesões normais no futebol, né? Então, assim, cara, além de tudo, repito, além de tudo, além das contratações que não deram certo, não deram até agora, não estão dando certo, além dos jogadores fracos tecnicamente que a gente está tendo na equipe, que a gente tem na equipe, muitas lesões traumáticas também, né? De jogadores, como mostrei pra vocês aí, titulares. Se em 2023 a gente deu sorte que o nosso time titular ficou jogando o segundo semestre inteiro, praticamente, sem lesão nenhuma, foi espetacular aquilo, já em 2025 a gente está tendo um excesso de lesão e, repito, são lesões que você não consegue controlar, porque são lesões traumáticas, né? Cara, só resta torcer para o exame do Germancano não confirmar nada de mais grave e que ele possa voltar o mais rápido possível, tá? Sobre a equipe, cara, sobre a equipe do Fluminense, tô sentindo uma apatia, tô sentindo uma tristeza, tô sentindo uma falta de alegria. Eu até notei aqui, ó. Time apático, falta alegria, falta liderança, falta uma referência nessa equipe do Fluminense. Na minha opinião, falta um líder, falta uma referência. Aquele cara que os atletas possam olhar e falar assim, ó, eu vou com ele. Eu não vejo esse cara no Fluminense hoje. Eu não tô falando de qualidade técnica, eu não tô falando de craque, eu não tô falando nada disso. Que aí você pode falar, pô, André, o Arias não é líder? Não, não é. O Cano não é líder? Não, não é. O Ganso não é líder? Não, não é. Na minha opinião, não é. Olhando aqui de fora, tá? Eu não sei o que se passa lá dentro. Ah, mas quando o Thiago Silva voltar, nós teremos uma referência. Não, também não é líder, na minha opinião, olhando aqui de fora. Ele pode ser líder de vestiário, ter uma boa gerência ali e tal, assim como o Fábio é. A gente vê nos bastidores quando sai, gritando ali, aquele negócio todo.
Agora, uma referência, uma liderança, como era na época do Fred, como era na época do Felipe Melo, a gente não tem, cara. A gente não tem. O time do Fluminense não é tão ruim assim para fazer partidas tão ruins como ele fez contra o Botafogo, como ele fez ontem contra a Aparecidense. Né? Ganhar de 1-0 da Aparecidense é um gosto, com todo respeito, cara. Mas assim, eu sei qual prateleira que o Fluminense ocupa no futebol brasileiro e sei qual é a prateleira que a Aparecidense ocupa no futebol brasileiro. Né? É um sabor amargo, assim. Né? Eu não vou falar que é a mesma coisa que perder, porque não é a mesma coisa que perder. Né? Ganhou ali de 1-0. Mas a vitória de 1-0 em cima da Aparecidense, ela me traz uma sensação de que o dever não foi cumprido. O Fluminense não fez o mínimo, entendeu? Porque o mínimo, quando você pega uma equipe assim, tão discrepante tecnicamente falando, é você dar de 3-4-0, jogar bem. O Fluminense não jogou bem, cara. André, mas finalizou 20 e tantas vezes pro gol. Cara, vocês viram as finalizações, cara? Foram 8 ou 10 no gol. A maioria, petelecos, em cima do goleiro. Cara, o Fluminense parece que ele é inimigo do gol, assim. É um bagulho impressionante. Né? É um negócio impressionante. Eu não quero responsabilizar o Renato, tá? Porque eu vejo que problemas que aconteciam com o Diniz, problemas que aconteciam com o Mano, continuam acontecendo com o Renato. Então, eu tô seriamente fazendo uma reflexão interna sobre será que o problema era os treinadores? Será? Será? Ou será que o problema são os nossos jogadores? Por outro lado, o Renato chegou para fazer diferente do que o Mano fazia, né? E eu não tô vendo diferença nenhuma, cara. Muito pelo contrário, tá? O Mano Menezes, quando pegou um time fraco, ele ganhou de 8. E saiu nos bastidores aí falando no vestiário. Não parem, continuem pra cima. A melhor forma que nós temos de respeitar o adversário é fazendo mais gols nele, né? Vocês lembram disso, né? Fluminense 8-0. Pois é. O Renato pegou um time tão fraco quanto... O time do Renato pegou um time tão fraco quanto... No Maracanã, aquela vitória foi fora de casa. O Fluminense pegou no Maracanã, na mesma Copa do Brasil, e só meteu 1-0. Então, assim... Eu tô vendo o Renato repetir o que o Mano fazia e pior até, cara. Pior até. Tá? Eu não quero a cabeça do Renato, eu não vou perseguir o Renato, mas eu também não vou passar pano pro Renato. Né? Se ele acha que os jogadores não estão conseguindo fazer o que ele quer, ele mexa no time, que ele bote garoto, que ele venha a público e externalize. Não tá legal não, cara. Não tá legal. O torcedor não tá gostando do que ele tá vendo. A apatia, a falta de alegria, a falta de vontade, a falta de querência tá incomodando o torcedor. E eu não respondo pelo torcedor do Fluminense, não, tá? Os 7, 8 milhões de torcedores do Fluminense espalhados pelo mundo, não. Eu respondo por mim. Eu respondo pelas pessoas que são inscritas no meu canal e que se comunicam comigo diariamente. Tá? Então eu queria muito saber a tua opinião. Tu tá satisfeito com o que você tá vendo? Você não acha que tá tendo uma apatia, uma tristeza? O Renato Gaúcho dando entrevista coletiva ontem com o ombro baixo, olhando para baixo. Parecia que tava num velório. Parecia que tava... Eu com a minha mãe no hospital semana passada, depois dela sofrer um acidente, eu não tava tão cabisbaixo, triste ali, como o Renato tava na coletiva ontem, pô. Porra, não é normal não, cara. Tem alguma coisa acontecendo. E quando eu falo acontecendo, não tô falando de grupo rachado, briga, nada disso não, tá? Se uma coisa que o Renato tem de bom é a gestão de grupo. Mas não tá legal não, cara. Tá faltando alegria no Fluminense. Ousadia e alegria, como o Neymar falava, né? Tá faltando ousadia dentro de campo e tá faltando alegria fora dele. O que tá acontecendo no Fluminense, cara? Se você sabe de alguma coisa ou se você não sabe, deixa a tua opinião nos comentários. Valeu? Até a próxima.